Paz seja convosco. Amém. Vamos cantar o hino 115. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, dando-me sua graça e também sua paz. Ele é o meu refúgio, que me leva e me traz. Quero estar só com Ele, viver para Ele, não deixá-lo jamais. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorre-me na angústia e também na tristeza. Ele sempre está comigo, não lhe deixo jamais. Quero estar preparado, aguardando a chegada, quero no céu morar. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, dando-me sua graça e também sua paz. Ele é o meu refúgio, que me leva e me traz. Quero estar só com Ele, viver para Ele, não deixá-lo jamais. Deus sabe o que faz. Amém? Amém. Pode aplaudir a Deus. Graças a Deus. Meus amados, vamos abrir a Escritura, o livro de Efésios, capítulo 3, versículo 8. E assim diz a Escritura: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor. Foi uma semana tremenda, uma semana maravilhosa, dias benditos que nós vivemos, quando Deus abriu o nosso entendimento sobre o tempo do fim. Paulatinamente Deus vai concedendo a cada um de nós a graça da palavra revelada. E Deus, Ele não anula aquilo que Ele revela. Deus amplia, Deus magnifica. E o que significa magnificar? Engrandecer com louvor. Então Deus engrandece as coisas com louvor. E essa é a nossa forma bendita de adoração ao Senhor Deus. Se conhece se um povo serve a Deus ou não pela adoração. E nós o adoramos na beleza da sua santidade através das Escrituras. Mas o livro de Efésios nos diz aqui nessa noite, nesse versículo 8, sobre as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ora, eu creio que nós estamos vivendo uma grande dimensão, né? Uma nova e eterna dimensão, quando Deus nos concede de uma forma maravilhosa riquezas e mais riquezas do Evangelho. Pode-se dizer que a Escritura Sagrada é uma das maiores riquezas, segundo a glória de Cristo, que estamos desfrutando. E pela graça nós somos batizados no Espírito Santo. Nós cremos na Escritura como um todo. Nós cremos nela porque eu a tenho com a nossa bússola, né? Nessas trevas que o mundo tem apresentado, ela tem sido a nossa luz. Mas Deus sempre levanta um profeta e através dele nos ajuda a palmilhar esse caminho. Então nós somos gratos ao Senhor Deus por tudo que Ele tem feito. E nessa noite a gente atinge a quarta mensagem do 7º Adiel, totalizando 1012 mensagens. Mas já numa dimensão gloriosa,
Porque nós estamos se aproximando, meus irmãos, do final das mensagens das vestes sacerdotais. E vamos entrar na mensagem das trombetas. O profeta disse isso. Vem aí a mensagem das trombetas. E ele disse que seria um tempo glorioso. Realmente, vai ser um tempo glorioso. Vai ser um tempo bendito. Vai ser um tempo maravilhoso, de grandes revelações do Senhor. Então a chuva de revelações vai cair. Como caiu nesses últimos dias, né? Quando a gente ministrou aqui a terceira parte da sublime dimensão, né? A dimensão do sublime encontro, na terceira parte, quando vimos coisas profundas sobre o patriarca Abraão, o grande profeta de Deus, nosso Pai na fé. Então, nós estamos vendo aqui hoje a mensagem de 1012, nesse dia 12 de setembro de 2011, no natural. Eu já coloquei aqui, 15º dia de Elu, o 6º mês do ano lunar. Então, nós estamos numa outra dimensão. Deus está nos abençoando, abrindo o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras de uma forma profunda e bendita. E ao mesmo tempo, eu lembro dos irmãos aqui que Êxodo capítulo 20, diz algo profundo. Lá no seu versículo 8, lembra-te do sábado, do dia de sábado, para o santificar. Ora, você não colocou lembra, porque o sábado seria esquecido. O sábado seria esquecido para o mundo, oculto para os religiosos, mas revelado para os seus filhos. Então, quem nos faz? Mas onde é que está enquadrado isso? Lá em São João. São João, capítulo 24. É isso mesmo? Não, São João 14. Né? Aqui. São João, capítulo 14. Aqui. Vou mostrar para os irmãos. Ó. Mas, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai verá em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ensina e lembra. Então, o Espírito Santo não nos deixou órfãos, nos lembrou. Ó, este é o verdadeiro sábado. Amém. Ensinou e lembrou. Amém? Amém. Ué, você disse que aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 8, lembra-te do sábado, porque ele seria esquecido. E realmente foi. E nós vimos nessa semana de oração, de meditação, né? De leitura da Escritura, né? Meditando nas mensagens, conversando um com o outro. Deus abriu o nosso entendimento para nós ter uma visão maior. Então, realmente agora, nós podemos dizer, eu sei quando é o sábado. Nós sabemos. Deus. Isso. Então, quem fez isso? O Espírito Santo ensinou e fez lembrar. E daqui a uns dias, nós vamos estar tão familiarizados com Ele, que não importa para nós o calendário, se tem 10, 20, 30, 40, mas tem 40 calendários no mundo, né? 40 calendários, que o muçulmano faz isso, que o babilônico faz aquilo outro, que o americano não sei o que tem, nada nos importa, porque ele faz a gente lembrar do sábado. Aleluia! Porque o mundo o esqueceria. E eu até entendo que eu vou chegar a uma dimensão que nós vamos viver o ano sabático de uma forma tremenda. Quando nós estamos voltando para a origem, né? Nós vamos ter que viver o ano sabático. Mas vejam só. Então, 14, 26, o Espírito Santo ensinaria e lembraria, porque o sábado seria esquecido. Bom, amados irmãos, nesse dia atrás eu citei na mensagem, a dimensão do sublime encontro, na primeira parte, 3 dimensões do ano. Eu disse que havia o calendário da igreja judia, o mês de 28 dias ou o período lunar. Mas não é é o sábado e o período lunar. O mês de 28 dias.
com base nas estações da Lua. Na verdade, o ano lunar ele tem meses com 29 dias e tem meses com 30 dias. E, amados irmãos, o calendário da igreja judia, eu disse que ele possuía 30 dias, quando nós temos o ano solar de 360 dias. E o calendário religioso, né, político, um mês de 30, 31, 28 e 29 dias. Anos com 365 dias e anos com 366. Mas o ano sabático, que eu não citei naquele dia, o ano sabático, esse sim, é 28 dias, um mês de 28 dias. Né? E nós vimos agora, nessa manhã de hoje, eu, um lado, o mão do outro, vimos coisa mais profunda ainda. Deus nos alinhando com o tempo. E o que diz Eclesiastes? Há tempo para tudo. Até tempo nós sabemos o tempo que nós estamos vivendo. Ué, chegou o momento, chegou a hora certa. Né? Então, na verdade, nós vamos ter o quê? O ano sabático, nós com 336 dias, vamos ter o ano lunar com 354 dias, o ano solar com 360. E o religioso político que é Estado, que envolve acho que quase todas as religiões do mundo, com 365 dias, e quando tem o ano bissexto, com 366. Por isso que Deus falou, lembra do sábado para o consagrar. Por quê? Porque seria esquecido. Mas ele disse assim, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Espírito Consolador. Ele vos ensinará e vos fará lembrar. Então, conosco, Deus fez isso, ensinou e lembrou. E agora eu vou viver o sábado de uma forma bendita. Eu creio, mais espiritual do que natural. Agora sim, nós sabemos. E eu sempre dizia para os irmãos que nós guardávamos o sábado como um sinal, né? E descansávamos no Espírito Santo. Porque quando estamos descansando no Espírito Santo, se nós descansarmos nele, com fé, com amor, ele ensina e faz lembrar. Agora, se nós não descansarmos no Espírito Santo, não saberemos nada e ele também não nos lembrará nada. A religião nunca guardou o sábado, concorda? Nenhum sistema religioso do planeta guardou sábado nenhum. Ué, chegamos à conclusão agora, há poucos dias, nesse sexto mês. Olha, veja que coisa interessante. Na metade do ano lunar, Deus fez a gente concluir essas coisas. Isso é muito profundo, muito interessante e muito bom. Então, e outra coisa interessante, quando Deus me revelou sobre silêncios, eu confesso, não tinha esse conhecimento escriturístico que temos agora. Mas Deus me levou a fazer aqueles cálculos matemáticos todos com base no ano solar. Né? E nós chegamos a conclusões escriturísticas, né? Da defasagem do tempo, os dias de Abraão, com os dias atuais. E nós estamos vivendo os 8 silêncios do calendário solar. Veja quando o sábado se enquadra dentro do ano lunar. E o ano lunar se enquadra dentro do ano solar. Ué, se nós temos 336 dias no sábado, nós temos 354 no lunar, 360 no solar. E o calendário religioso, ele extrapola. Ele deturpa as escrituras. Então, vejam bem, Deus, eu creio que Deus já tem nos arrebatado desse sistema e nos colocado em lugar celestial em Cristo para compreendermos a hora que nós estamos vivendo. Nós estamos num momento de glória, gente. Nós estamos num momento glorioso. Nós estamos vivendo um momento sublime. E, ao mesmo tempo, divisões terríveis, né? Se é loucura para o mundo alguém estar numa denominação, loucura dos que estão na denominação
para quem vive a mensagem, o começo da mensagem, e quem está crendo que essa mensagem prossegue? Muito mais louco ainda. Então nós somos, como eu citei, vindo lá para cá, superstar, né? Estrelas grandiosas, né? Nós somos uma estrela grandiosa. O pastor Nivaldo diz, a sua luz brilha muito mais que a nossa. E a Bíblia diz em Coríntios que uma estrela difere da outra em brilho. Mas ele não deixa de ser uma estrela, não é? E o que ilumina a lua é uma estrela, o sol, uma grande estrela, ela que ilumina a lua. Então, amados irmãos em Cristo, não precisou a gente fazer curso da NASA, não precisou termos conhecimento técnico-científico, nem nada. A Escritura nos mostrou o caminho. Mas quem que fez a gente? Quem que nos ensinou? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ensina, é interessante, o Espírito Santo ensina um profeta. E o profeta vem e repete. E chega um povo. Que o povo não aguentaria o poder de Deus, diz a Bíblia, que jamais o próprio povo suportaria Deus. Então um homem penetra a escuridão de Deus, e esse homem vem e traz a mensagem. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo uma dimensão maravilhosa, bendita, escriturística, né? Ela é escriturística. Está chegando aí os últimos 7 anos do 8º silêncio, começa no ano 2013, né? E nós estávamos perguntando entre nós quantas mensagens seriam das trombetas. Mas enquadra com essa mensagem aqui, né? E são riquezas incompreensíveis de Cristo na vida do eleito do Senhor Deus. Quem que vai querer compreender isso? Ou poder compreender isso? Como diz a irmã João, o eleito. O mundo vai nos chamar de loucos. Mas isso é certo, isso é loucura para os que perecem, graça para quem crê. Então vejam que no último 7 anos, começa em 2013 natural, né? Os últimos 7 anos do 8º silêncio, é um tempo glorioso em que nós vamos viver as trombetas. Eu confesso, não sei se nós vamos começar a pregar essas trombetas já a partir do ano que vem. Eu sei que assim que terminar as vestes, nós vamos entrar num período de oração, de jejum, né? De clamor ao Senhor Deus, de consagração das nossas vidas ao Senhor Deus, esperando o momento exato. Não sei. Mas eu creio que Deus vai nos orientar, Deus vai mover o nosso coração para um momento exato. Não vamos fazer nada fora das Escrituras. Não. Uma das nossas preocupações é saber quantas mensagens teremos das trombetas. E começamos a meditar aqui, meditar ali, reúne aqui, conversa ali e tal. E começamos a ver que as trombetas ecoavam na Lua Nova. Quando era dito Lua Nova, elas retiniam, né? Elas tocavam em profundidade. Depois fomos notando que a cada festa judia a trombeta tocava, nos sábados ela tocava. E começamos então a entender que as trombetas estavam ligadas aos sábados. E começamos a ver que as trombetas estavam ligadas com a Lua Nova. E começamos a entender que o sábado, a Lua Nova e as trombetas, eles são dimensões interligadas. E fomos aprofundando nesse conhecimento. Mas guardando o sábado religioso. Eu sempre orei, irmão, sempre pedi ao Senhor Deus que tirasse de mim tudo que fosse da grande prostituta. E esse sábado religioso é da grande prostituta. Ela vai transformar em domingo, em segunda, não sei que, se você vai colocar o nome de Benedito, João, isso aí, não me importa o que ela vai colocar. O importante é que a lua nova, ela não pode mudar. Aleluia! Amém. O sol vai ficar naquela mesma posição, firme ali. A terra girando em torno do sol e a lua acompanhando.
Então, o que a Igreja Católica, os cientistas, vamos dizer por aqui, importa para nós? Nada. Quem vai mudar a lua cheia daqui a alguns dias para mim? Ninguém. Ela está lá, presente. Lua nova. Se ele diz que o princípio dos meses começa com a lua nova, não me importa calendário humano nenhum. Porque ele ia fazer eu lembrar o dia de sábado. Ele ia me ensinar a lembrar, olha, aqui que é o sábado. Agora, quando nós guardávamos o sábado religioso, nós pecamos contra o Senhor Deus? Não. Por que a gente não pecava? Porque a gente não tinha parâmetro. E a gente tinha respeito pelo sétimo dia. Mas sabia que aquele dia não era o dia dele. E muitos dos irmãos, em muitas circunstâncias, disseram, hoje está parecendo um sábado. Quantos já falaram isso? Todos nós. Mas está parecendo um sábado hoje. Ô irmã, era Deus te lembrando. Amém. E a gente se dava por esquecido. Não entendia aquilo ali. Pô, hoje não é sábado, hoje é quinta-feira, hoje é quarta, hoje é terça. O homem criou as feiras, os dias de trabalho. Ele falou 6 dias trabalharás. E o homem criou 5 feiras. Ainda dividiu ainda. Ué, Deus tirou 6 feiras. Tinha que ser primeira-feira, segunda-feira, terceira-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Não, ele colocou da segunda em diante. Quer dizer, então, confusão e mais confusão. O diabo se enredou. Mas o Espírito Santo nos lembrou. O Espírito Santo nos ensinou. A estrela brilhou. Aleluia. E nós chegamos a essas grandes conclusões espirituais. Agora, uma das grandes riquezas que Deus nos deu está em Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Que riqueza maior que essa? Sim, tem o Espírito Santo de nós, incomparável. Mas olha que riqueza, não é? Que ele levantaria um profeta, falaria com o profeta, e o profeta vinha e falaria para nós. O mundo tem esse privilégio que eles não creem em profeta, não creem em nada, gente. Eles creem na teologia, ciência que estuda Deus. Nós não estudamos Deus, nós adoramos a Deus pela revelação da sua palavra. Nós adoramos, como a gente adora? Ele revela a nossa palavra e nós adoramos pela palavra. Nós meditamos nela todos os dias. Então aqui nós temos uma grande riqueza de Cristo nas nossas vidas, a qual tem passado por alto, mas que tem sido a graça da mensagem. O profeta, ele é a graça da mensagem. O profeta de Deus é a graça que nós temos. Eu louvo a Deus pelo profeta. Sempre digo graças a Deus. E há uns pastores me ligando, querem me ouvir e tal. Eu há muito tempo atrás tinha uma visão que vários pastores vinham me ouvir. Mas eles não ficavam comigo, eles voltavam de onde eles vieram. Então, tem um pastor que quer me ouvir, o pastor Edivaldo. Vai chegar a hora de eu ir lá. Vou. Agora imagine que coisa tremenda quando chegar nesse homem e falando essas grandezas. Ou se rende ao Senhor Deus, ou se aparta de uma vez. É como eu falei para a irmã lá, a Valéria. Isso aqui, irmã, é para o eleito. Esse é o maná da hora. Esse é o maná do momento. Que tempo nós estamos vivendo? A hora é avançada. Mas que hora é essa? Nós estamos agora concluindo. Ele não diz, se não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne salvaria, e que a fuga não fosse no sábado. Oh, meu irmão, o que é o ano sabático? É a abreviação de tempo. A abreviação de tempo. Então, eu quero ter uma grande riqueza. Então, nossa estrela, na dimensão dessas trevas, é o profeta de Deus. Então, se há um profeta de Deus, Deus o sustenta. Se há um embaixador de Deus na terra, é o Senhor Deus quem o sustenta. Deus vai sustentar esse homem. Deus vai dar força, condições, vai capacitá-lo, vai revelar a ele os seus mistérios.
Agora, se não há mensagem, não tem profeta. Mas se há um profeta, nós vamos ter sempre mensagem. E se a mensagem está prosseguindo, ela tem que trazer novas revelações. Porque a mensagem do profeta foi até o ápice, né? Chegou até um ponto, aí parou. Se ela está voltando para a origem, ela continua. É uma escala ascendente e descendente. É um ciclo. É o que nós falamos hoje lá. Como é que o irmão falou? Espiral. E a espiral tem a forma de quê? De uma pirâmide. Ora, meus irmãos, nós estamos no caminho certo. Graças a Deus por isso. Né? Portanto, se não há nenhuma mensagem, não há profeta. E se está tudo bem, Deus também não levanta um profeta. Deus sempre levantou um profeta quando as coisas não estavam bem. Toda vez que as coisas não estavam em ordem, Deus levantou o seu profeta. Deus levantou um profeta. Bom, então Deus, através da sua graça, concedeu nesse tempo de descontentamento e confusão religiosa, né, a revelação das mensagens das vestes sacerdotais. Nós estamos terminando as vestes sacerdotais. Mas é interessante, no peitoral tem 12 pedras que brilham, são estrelas também. Até hoje nós falamos sobre isso, né? Para colocar no nosso calendário as cores ali daquelas pedras. Elas estão brilhando, 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 brilhando. O que essas 12 pedras estão nos levando? Há uma luz maior, gente. Que nós estamos vivendo uma veste, outra, outra e outra. Mas isso vai encandecer. Nós estamos chegando à incandescência das vestes sacerdotais. As 12 pedras brilhando. Então, nosso conhecimento escriturístico vai ser muito maior do que nós sabemos hoje. Ora, quando aquela mulher chegou ali, o que ela disse? Não me disseram nem a metade. Falaram sobre Salomão para ela, mas não disseram tudo. Então isso enquadra com Deuteronômio, capítulo 29, 29. As coisas encobertas são do Senhor nosso Deus, mas as revelações para nós. Aquilo que Ele nos revelar, nós vamos viver em espírito e em verdade. O que nós não sabemos, vamos ficar parados. Onde Deus se cala, nós não devemos pronunciar. Corremos o risco de acrescentar ou tirar. Nós temos que ter esse cuidado. E não ia além do que está escrito. Nós não estamos indo além do que está escrito. Ué, você deixou a lua e o sol e as estrelas como parâmetro para sinais, tempo, meses, dias e anos. Por que não vamos procurar no calendário babilônico? Por que nós queremos no calendário babilônico? Calendário dos Maia, dos Saia, dos Laia, dos Vaia. Não interessa essas coisas. Nós vamos ficar com o assim diz o Senhor. Qual é o povo que trouxe uma história de Deus para nós? O povo judeu. Então, é a história mais importante que eu devo meditar, não é a história dele. Concordam, amém? Eu quero saber do Sumério, do sei lá quem, dos essênios, não sei quem. Não quero saber essas coisas não. Eu quero saber dessa história eterna, dessa história bendita. Então nós estamos terminando essa gloriosa dimensão das vestes, né? Sabemos que a mensagem das trombetas estão se aproximando, e nós sabemos que trombeta também significa lutas espirituais, grandes lutas, né? Porque as duas trombetas de Moisés, elas também, quando era combate, elas anunciavam. Quando era para levantar o acampamento, levantava. Ela era um sinal. Vejam que eram duas trombetas, começo e prosseguimento. Então as mensagens das trombetas, como já citei, serão em princípio, né, no começo de cada mês, da dimensão lunar, e a gente já disse aqui que seriam 12 mensagens por ano. Isso teve fundamento para nós, e tem. Se nós temos 12 luas novas no ano, né, e durante 7 anos, 7 trombetas, cada trombeta a gente enquadrou
dentro do ano lunar, nós teríamos 84 mensagens. Estaria coerente. 84 mensagens, até as trombetas. Mas nós fomos meditando, orando, e fomos vendo que as trombetas tinham uma outra amplitude, uma grande amplitude. E chegamos à conclusão que as trombetas se enquadram nas 70 semanas de Daniel. E sabemos que 69 semanas de Daniel já foram cumpridas, que dão exatamente 483 anos. Ora, então isso tem um significado para nós. E fomos vendo que nas festas solenes a trombeta tocava, no sábado ela tocava, cada sábado elas retiriam. Ora, e começamos a meditar. E fomos meditando. E fomos, mas qual é o dia do sábado? Onde é que é sábado para nós, Senhor? O Espírito Santo nos ensinou e fez lembrar. Por que ele fez lembrar? E nós já sabíamos isso quando participamos lá da reunião solene. 2 reuniões. Não é para pôr testemunho que se confirma toda a palavra? Ó, Deus fez 2 reuniões para confirmar quem que ele estava falando, né? Claro. E a gente chegou aqui, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14, e a gente meditou. Olha aqui. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre os dias e noites, e sejam para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. Sinais, tempo determinado, dias e anos. Ora, a duração de uma festa solene, da Páscoa, é um tempo determinado. Deus determinou um tempo e está aqui. E o que determinaria esses tempos? As 2 grandes luminares. Aí vem o versículo 15. E ser luminares para a expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior, para governar no dia, o luminar menor, para governar a noite, e fez as estrelas. Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi amanhã. Foi a tarde e amanhã, o dia 4. Então, no dia intermediário da semana, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Mas já haviam passado 3 dias, já era o 4º. E ele prosseguiu na sua obra criadora. Quando chegou no 7º dia, ele descansou e restaurou. Então o sábado, ele é o quê? Princípio da revelação. Ou podemos dizer, a própria revelação. E o outro, se ele restaurou, ele voltou para a origem. E quando nós podemos voltar para a origem? É através do sábado. Ele é a origem para nós, ele é começo. Mas vamos continuando. Então veja, a partir desse momento, nós verificamos e fomos ver que a Bíblia, que diz a Escritura, o primeiro mês dos anos, está lá no capítulo 12 de Êxodo, e no 13, primeiro mês do ano, princípio dos meses, quando eles deixaram o Egito. Nesse mês, Deus os tirou de lá. Então vejam bem, o que ele criou nesse 4º dia? Criou a lua, mas a semana estava continuando. A semana não havia parado. Os dias da semana estavam indo. Então, no 4º dia da primeira semana, né, da dimensão da criação, ele colocou o parâmetro, ele colocou a dimensão para nós medirmos o tempo. A lua. E a primeira coisa que fez, foi a lua nova. A partir daí, então, Deus deu condição ao homem saber o tempo de uma lua nova a outra lua nova. E diz, a gente viu pela Escritura que Deus determinou 12 meses de lua nova a lua nova. E fomos meditando e fomos. Bom, então, se a lua nova é o parâmetro, a Bíblia, o princípio dos meses, nós chegamos no mês de Abib, contamos que ali é o 4º dia, 3 para trás, mais 4 para frente, nós teríamos sábado. Foi o que fizemos, ou 3 dias para frente, não foi assim? Foi. Eu tenho até o calendário aqui, está aqui um rascunho, nós colocamos aqui, nesse ano lunar, a lua nova, no mês de abril, foi dia 3.
Então, do dia 3, mais 4, 5 e 6, foi o nosso primeiro sábado. E daí, traçamos nossos parâmetros e chegamos a essas conclusões espirituais que nós estamos aqui hoje, definindo. Já sabemos até o dia da festa dos tabernáculos, com toda a tranquilidade espiritual que a gente sempre teve. Mas por quê? Porque Ele nos ensinou, Ele nos fez lembrar. Então, amados irmãos em Cristo, a gente fica feliz com tudo isso, né? Mas, vejam bem, as mensagens das trombetas, como já citei, a gente sempre diz que em princípio seria no começo do mês, mas começou Deus a ampliar o nosso conhecimento. Deus revela algo e não anula, Ele magnifica, Ele amplia, né? O que é magnificar? Ampliar com louvor. Então Ele foi ampliando o nosso conhecimento, não anulou nada, pelo contrário, ampliou. Nós pensávamos que era apenas 84 mensagens, já são concluídas, são 483. Isso faz sentido? Faz. Olha, as 70 semanas da Daniel. E o número que é importante para nós, a numerologia, né? Esse pensamento. Mas outro parâmetro que nos ajudou foi Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. Leiam aí. Apocalipse, o último livro da Bíblia. 22, 2. No meio da sua praça e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para todas as nações. Aqui nós temos mais uma vez confirmado que os meses são 12 meses. Aqui, 12 meses. Mas meses de quantos dias? Aí, se fosse no lunar, 29 e 30 dias. Se fosse no sabático, 28 dias cada mês. Foi o que a gente viu. E esquecendo esse calendário religioso, que ele é completamente anormal. Então veja, as trombetas se relacionam com a árvore da vida, o nosso alimento espiritual. Mas vejam bem, meus irmãos, que dia que. Olha que coisa interessante. Aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 8, ó. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então veja, no primeiro dia, após o primeiro grande sábado terrestre, o que aconteceu? Deus, a dimensão da árvore da vida se manifestou. Começo da semana. Então a semana, é interessante isso aí, a semana não passa de 7 dias. A semana tem que ter 7. Veja então que ele aqui, no primeiro dia da próxima semana, que viria o segundo sábado após o memorial da criação, a Davi estava ali. E detalhe importante, e ela dá fruto de 30 em 30 dias. É outra coisa que nós temos que meditar. Um dia depois da lua nova. Quantos dias depois da lua nova? Um dia não. Quantos dias? 5 dias. Pronto? Veja bem, ó. Vem a lua nova, no quarto dia. Aí vem mais 3, 7, mais um. É exatamente 5 dias depois de mês em mês começou a dar o fruto. É um outro tempo, irmãos. Outro tempo. Por isso que ele falou que o homem saberia o dia, a hora, nem o mês, nem o ano da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos, não é que nós vamos ter que dizer que amanhã Jesus volta, não é isso. Mas nós sabemos o sinal da volta dele. E um dos grandes sinais da volta do Senhor Deus é essa revelação. Essa revelação. Nós sabemos que os meses são 12. Agora veja bem, nós temos o ano sabático. Nós temos o ano lunar. E veja agora o que é isso aqui. A árvore da vida.
Olha, quando é que a dimensão dela se manifestou? Foi lá no 5º dia, um dia depois do primeiro grande salto. Então, se nós estamos voltando para a origem, nós temos que voltar a viver a mensagem da árvore da vida. Nós temos que se alimentar dessa mensagem. E ela produz 12 frutos por ano. Mas fala que as folhas são remédios. Ora, que folhas são essas? A graça desses dias vividos, meus irmãos, que é o remédio para nós, é a cura da nossa alma. E nós precisamos ter a alma curada, sempre sadia, para que o nosso espírito jamais morra. Então, vejam só, mas as trombetas se relacionam com a árvore. E Deus a plantou naquele 5º dia. Então, a Davi estava ali no jardim, e ela produz, como diz, frutos, mês a mês, 12 frutos. Né? Notem que ela foi revelada no 8º dia, isso é começo. Então Deus vai abrir nosso entendimento para compreender esses posicionamentos espirituais. São importantes. Passam despercebidos. Quantas vezes a gente leu a Bíblia? Quantas vezes nós vimos isso? Nenhuma. Ué, só quando Ele quer revelar. Se Deus não nos revelar, não saberemos nada. Não é? Bom, mas vejam, meus irmãos em Cristo. Então a Davi, ela foi revelada no 8º dia, o primeiro dia da semana, no 5º dia, em relação ao sol e à lua. Ora, e qual é o sol e o que é Jesus para nós? É o sol da justiça. Então o que é o sol? Ele representa Cristo para nós. Nós temos que relacionar essas coisas. Então agora entendo que a Terra, em momento algum, serviu de parâmetro para a contagem de tempo. Diz a ciência que a Terra é 365 dias que ela leva para dar a volta em torno do Sol. Podia levar 1000 dias. Tempo que ela levou para chegar lá, mas não tempo da volta do Senhor. Isso não nos importa. Então notem que Satanás também repousou no 8º dia. Não é? O primeiro depois do sábado. O mundo religioso, em sua maioria, guarda o domingo, um dia após o sábado religioso. Enfim, deturpa as escrituras e se afasta cada vez mais de Deus e está completamente perdido. Não está guardando nada. Nada, completamente perdido. Notem que também a Davi se relaciona com o ano sabático, porque ela veio no primeiro dia. Concordam? Amém? Primeiro dia. 5 dias após a criação da lua, que marca os tempos. De que tempo será esse? Que tempo é esse? Né? Que tempo? Agora, o repouso sempre foi no sábado. Deus nunca mudou isso. Deus nunca mudou. Assim sendo, temos um outro parâmetro, isto é, uma outra dimensão, o ano sabático, muito importante. Porque na segunda dimensão, para chegar ao segundo sábado, a Davi se manifestou. E ela dá fruto 12 e 12 meses. Bem, o ano sabático, em princípio, ele tem 28 dias. Conclui-se, portanto, que o ano sabático possui 336 dias. É só a gente multiplicar 28 vezes 12, né? Teremos 336 dias. Sim, porque a Davi, no começo de todas as eras, se relaciona com o ano sabático. Nós temos que ver essa relação, enquadrar nas Escrituras e proclamar: isto é o assim diz o Senhor. Então, Gênesis 2:2 fala: e havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia toda a sua obra que tinha feito. E em Êxodo diz que nesse dia ele restaurou, ele voltou para a origem. Amados irmãos em Cristo, ele descansou no 7º dia. Veja bem, 7º dia ele descansou, sendo que no 8º dia dimensões espirituais aconteceram de forma tremenda. Olha o que aconteceu no 8º dia. O jardim no Éden,
a formação do homem na terra. Tantas coisas gloriosas estão aqui nesse capítulo 2. Mas ele não tinha feito tudo. Então o que ele fez? Se manifestou. Então, por isso que a Bíblia diz que o natural explica o espiritual. Então aqui, Gênesis 2, grande parte desse capítulo está falando das coisas naturais, explicando as espirituais. Não é assim? Foi o que ele fez. Né? Ora, aleluia! Aqui nós temos o quê? A Bíblia de Abraão. A Bíblia de Abraão diz que o natural explica o espiritual. Mas nunca esqueçam que o espiritual veio primeiro, o natural veio depois. Deus fez o homem espiritual, depois ele colocou no homem natural. Não é que ele fez Adão da terra, sim, naturalmente parece que ele fez, mas já havia feito, apenas mudou a dimensão. Por que Deus fez isso? Para confundir a religião. E a religião está confusa, perdida, cada uma fala uma coisa. Né? No dia 5 de setembro de 2011, ano natural, foi o oitavo dia de Elu, no ano lunar, Deus me arrebatou os sentidos e me fez entender o enigma do tempo lunar e desse tempo sabato, dessas duas dimensões. E eu fiquei maravilhado com o que Deus me deu. E fui enquadrar essa visão com as Escrituras. E encontrei aqui várias Escrituras, o irmão também me ajudou, os irmãos ajudaram, né? As crianças lá, a Kélia, a Daça, também a irmã Jô, o Samuel, o irmão Bortoluzzi, o irmão Marcos, um ajudando o outro. Nós fomos meditando as Escrituras e conclusão, nós chegamos lá em Números capítulo 10, versículo 10, o que diz lá? Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas novidades, e no princípio de vossos meses, também tocareis as trombetas. Deus ampliando o nosso conhecimento. Toca a trombeta esses dias. Ou seja, esses dias são dias de mensagem. Aleluia! Dias de grandes mensagens. Mas quantas, Senhor? A gente fica alegre. Meu Deus do céu, parece coisa de louco. Mas eu falo, não é a idade. Estou ficando louco da idade. Né? Se já estou voltando para a origem, estou ficando mais novos. Cada vez mais novos. Então, conclusão de tudo. Nós fomos para Êxodo capítulo 12, 2. O que ele fala? Esse vos será o princípio dos meses. E esse vos será o primeiro mês do ano. E quando chega aqui no capítulo 13, o que ele diz? Dá um nome. Ó. Êxodo capítulo 13. Aqui, 13, versículo 4. Hoje, no mês de Abib, vós saís. Então, quando ele criou a lua nova, disse assim, aqui começa o mês de Abib. Quando foi no quinto dia, ele se manifestou ali como a árvore da vida. Estão entendendo? E esse quinto dia era o primeiro da primeira semana do próximo sábado. Ora, Deus foi fazer a gente entender a união desses dias e dessas escrituras. Então, o princípio dos meses é determinado pela lua nova. Pronto. E se mês de Abib é o primeiro mês do ano, quando é que surgiu a lua nova no mês de Abib? Ora, ali no dia 3 de abril do ano natural. Então aqui está a nossa lua nova. 3 e depois, ora, é o sábado. Aleluia! A partir daí nós guardamos o sábado. E fomos chegar à conclusão que dia 7 de setembro, que foi uma quarta-feira, né, no ano natural, era o nosso primeiro grande sábado que nós estávamos guardando. Glorificado seja o Senhor. Né? Ele foi 3, 6, o 13º dia de Abib, sábado. Então o próximo sábado, 7 dias depois, então não me importa mais calendário nenhum. A cada 7 dias eu sei que eu tenho um sábado. E esse sábado aí? Você é religioso. E aí pergunta, as religiões estão guardando sábado? Nenhuma. Nenhuma. Essa que é a verdade. Nenhuma. Então vejam, meus amados irmãos em Cristo. Então o princípio dos meses
é determinado pela lua nova. Festa, graça, glória. Glória. 12 frutos durante o ano. Notem que o sábado é independente do início dos meses. Ele não tem nada a ver com o início dos meses. O período da dimensão lunar é uma contagem, né? E é a contagem de começo e final dos meses. Já o sábado é ininterrupto, a cada 7 dias, ele prossegue eternamente, né? Deus fez a luz e o sol no 4º dia, e 3 dias depois ele descansou. Enfim, era o sábado, o memorial da criação. Mas logo em seguida, ele apareceu no hora da vida, e dando fruto, 12 frutos, de mês em mês. Não seria um outro tempo ainda? Seria o tempo solar? Que nós estamos procurando tanto? O ano solar? Amados irmãos em Cristo, durante o ano lunar, nós temos um ano sabático, o qual começa em Abib e termina em Adar, o ano lunar. Mas o sábado começou antes de Abib, 3 dias. Verdade, estou falando? 3 dias. Não podemos esquecer das 3 festas, das solenidades ao Senhor, e que na verdade são 7 sábados. Nós já conversamos isso. Por outro lado, temos a troca de presente no último mês de Adar, mais 2 grandes sábados. Então nós temos 9 sábados. 9 sábados solenes. Tudo isso porque estamos meditando sobre quantas mensagens irão compor a dimensão das 7 trombetas. É o que nós estamos procurando. Então notem que o ano sabático se enquadra no lunar e essa dimensão se enquadra no solar. O ano solar, foi o que vimos, tem 360 dias. O ano lunar, 354. E o ano sabático, 336. O tempo dos 8 silêncios foi calculado através do ano solar. Mas veja, quando chegar 2013, o ano natural, nós vamos começar o primeiro ano dos 7 últimos anos dos 8 silêncios. Quando nós terminar esses 7 anos, 6 anos, quando terminar 6 anos, o próximo ano, o último ano do silêncio, é repouso para nós. É muito importante falar para os irmãos aqui. O último ano vai ser repouso. 2019, quando termina o 8º silêncio, para nós é um grande repouso. Nós não tínhamos essa revelação. Senão a gente já poderia ter vindo fazendo isso há muito tempo. Mas há tempo para tudo, diz Eclesiastes, né? Então o tempo dos 8 silêncios ele foi calculado no ano solar. Bem, quantas mensagens teremos das 7 trombetas então? Em princípio, 84, não é? Mensagem em relação ao período lunar. No entanto, nós temos a ampliação desse conhecimento. Deus ampliou nosso conhecimento. Se nós pregássemos 84, estava quadrado. Se a cada lua nova a trombeta toca, é uma mensagem. Se nós no ano temos 84 lua novas, 84 mensagens, né? Mas veja que o ano sabático possui 48 sábados. Bom, se tem 48 sábados, nós multiplicado em 7 anos, nós vamos encontrar quanto? 336 dias, mais 336 mensagens. Mas aí começamos a meditar, e vamos orando, e vamos buscando. Não, meu filho. E as festas solenes? Encontramos mais 9 sábados. E se nós multiplicarmos por 7 anos, que são o último período do silêncio, última semana de ano do silêncio, terão mais 63 sábados. Somando 84, mais 63, mais 336, nós temos 483 dias. Eu creio que seja o total das mensagens. Por que, meus amados irmãos? São números relativos a quê? Às 70 semanas de Daniel. 69 semanas foram cumpridas. Multiplica 69 por 7.
483. Enquadramos a contar das trombetas aonde? Com aleluia. Com o quê? Com o tempo da de Daniel. Com as festas solenes. Com a lua nova. E com os sábados. Então tudo se enquadrou. Porque quando tocar a última trombeta, nós seremos arrebatados. Então quando é que toca essa última trombeta? No rapto. E quando é que vem o rapto? No nono silêncio. E que tempo é esse? Não sei. Porque nessa noite, mais um tempo Deus mostrou para a gente, não foi? Da árvore da vida, 12 meses. E ela começou quando? No quinto dia da primeira semana, para atingir o primeiro grande sábado que Deus se restaurou. E toda a Bíblia diz que a lua, o sol e as estrelas são sinais para tempo, para ano e para dia. E a nossa estrela, o que é? A luz, a revelação da mensagem restauradora. Amados irmãos, podíamos ir mais longe, nós podíamos ir mais longe, mas eu quero deixar apenas um versículo para a meditação dos irmãos, para encerrar essa mensagem. Aqui em Oséias, capítulo 5, versículo 7. 5, versículo 7 de Oséias. 7. Aleivosamente souberam contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos, agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Juízo. Lua nova é juízo do Senhor. Amém? Porque ela começa meses, conta tempo. E diz que a sua fuga não seja no sábado e nem no inverno. Não seja no sábado e nem no inverno. Que Deus nos abençoe e que a paz de Cristo seja em cada coração. Amém? Então, graça seja dada ao Senhor. Amém. Então, está a mensagem. Que o Senhor nos guarde esse grande amor. Enfim, nós estamos no caminho certo. Ainda que tudo isso passe por alto, Deus nos fez lembrar e nos ensinou sobre o sábado, da lua e as estrelas, ou seja, sobre o exército dos céus. Amém.